batata. Ela tá todo dia batata. Sinto falta de carne. Picanha, coração. Você não sente? Enquanto o Edgar Wilson cuida do corpo, o Tomás cuida da alma. Então o Edgar Wilson tem uma fisicalidade e o Tomás tem uma espiritualidade. Esse paralelo, até pelo Tomás ser um padre excomungado que ainda usa o colarinho, ainda dá extrema-unção, ainda tem algumas práticas herdeiras de uma outra fase da vida dele. Essa quase que antítese do Edgar justifica até a união dos dois. Assim, são duas pessoas muito distintas. E foi como eu me aproximei do Selton e do Danilo Grangeia. Eles são uma dupla, eles têm esse lado Batman e Robin, e eles são muito diferentes. O Selton adorava diminuir as falas do Edgar muito corretamente, muito sabiamente, porque eu vi o Edgar como uma pessoa mais quieta do que falante, bem mais quieta do que falante. Sei lá, trechos de falas assim que viravam do Edgar. E aquilo era 30 vezes mais eficaz do que a fala que eu tinha escrito. E o Danilo trouxe essa coisa que é meio leve, às vezes até meio engraçada, considerando a situação em que eles estão. E ele e o Edgar faziam essa gangorra muito bem, sabe? Eu não fico te perguntando das suas comunhão. Eu conto, não é segredo pra ninguém. Foi por causa de um cara que eu matei, você quer saber? Não. Mas eu quero saber de você, que é meu melhor amigo hoje em dia. Vai, pensa. Na virada de 19 para 20, eu não tinha lido ainda esse livro da Ana, ele tinha saído há não muito tempo. Eu fui ler, e é um livro rápido, a Ana tem uma escrita precisa, ágil, assim, né? Então eu li ele meio que de uma sentada e eu fiquei bem fascinado pela atmosfera que ela cria e por esses personagens que ela acompanha até em outros livros. Eles vão reaparecendo. O Edgar Wilson é um personagem que aparece em muitos outros livros dela, inclusive nas sequências que ela veio a escrever depois do Em Terra e Seus Mortos. Ela lançou 2 outros livros que formam o que ela chama da trilogia do fim. Esse primeiro livro ele tem um universo bastante já completo da descrição desse lugar que está numa decadência aparentemente final, sabe? Uma espécie de fim da humanidade. E eu pensei, esse é um subgênero do fantástico, do horror que eu ainda não mergulhei, essa coisa do fim do mundo, do fim dos tempos, ou da ameaça do fim dos tempos. E é algo que me interessa no cinema e na literatura, é um tema recorrente, né, desde tempos imemoriais. E me deu muita vontade de mergulhar. Eu falei, sim, vamos nessa, eu quero fazer esse filme. Você vai ser abençoado, Edgar Wilson. Quem deve paga, quem merece recebe. O mundo acabando e eles criando uma religião nova. O que o Soroshi oferece é uma conexão com a verdade. É que pra gente como a gente, com essa abertura pro inominável. Eu acho que a coisa da adaptação é buscar o que são as fagulhas que te inspiram como roteirista, no caso. E eu senti que, assim, são os personagens e essa atmosfera de fim e uma ideia de que a gente não sabe o que é esse fim exatamente. Parece que tem algo cósmico, no sentido de Deus, talvez, uma espécie de punição que você não sabe exatamente o que é, mas tem elementos que são mais precisos, de bichos morrendo e de uma certa presença mais crescente da morte naquela comunidade, uma ideia de catástrofe climática, mudança de tempo, a presença das religiões, na verdade, muito crescente, calcadas numa espécie de apocalipse também. O que eu tentei foi manter um pouco essa fragmentação, porque eu acho que era uma das coisas mais fortes, era a sensação de que a gente está prestes a explodir, só que não é num incêndio, é numa queimada, é num grande fogo que vai acabar o ar, ou numa explosão atômica, Então eu tentei manter essa ideia da fragmentação com algumas pistas, claro, que eu tento colocar no filme do que seria a opção mais provável, vamos dizer assim, mas isso foi um quebra-cabeça que eu tive um certo prazer em montar. Acordai! A voz te chama.
talvez a mudança maior que eu tenha operado na questão do plot do livro é colocar a Annette mais em cena como uma figura que no livro é anônima. E eu sinto que trazer a Annette para esse movimento dramático, especialmente porque ela também trabalha com a morte, né? Ela também é chefe deles nesse galpão que recolhe os cadáveres dos bichos e tudo mais. Então, trazer ela um pouco mais para dentro dessa narrativa, e a tia dela, que no livro é mencionada algumas vezes, mas que é uma personagem também um pouco mais periférica, trazer elas mais para dentro da história foi algo que me apareceu como resposta no momento em que eu estava um pouco em crise com o roteiro, em como fazer certas viradas ali na dramaturgia. Helena ficou louca depois que você foi embora, tá? Disse que vai me monitorar. E que você tá proibido de pôr os pés na casa dela. Sua casa. Ela quer que eu te demita se você não entrar no Soroshi também. Não. Edgar, se você não fizer um esforço, já era. No caso da Ana Paula, é interessante, porque o próprio livro, a própria... se você vê aqui, a Companhia das Letras falou: o resultado é uma inusitada mescla de novela policial, romance filosófico e faroeste de horror. Então, já no próprio Origem, a coisa está navegando ali por territórios bem peculiares, né? E o que eu tentei foi manter um pouco os elementos dessa combinação também nesse filme, sabe? Talvez eu tenha me aberto um pouco mais para o lado que a gente poderia dizer de ficção científica, porque alguns dos aspectos bíblicos do livro me remetem um pouco a isso, sabe? Tinha alguns momentos em que eu pensava mais um pouco em Lovecraft, por exemplo, uma coisa meio cósmica, de um certo horror, de outra dimensão que está nos engolindo, do que numa coisa religiosa, necessariamente. Então me permitia abrir um pouquinho essa fronteira, mas mantendo esses outros elementos do livro da Ana. E eu tenho a impressão de que não categorizar facilmente um filme não é um problema para o público, assim. Não, na minha experiência, o público responde bem a variações de gênero, sabe? Finglingloy nasce que prometasse Calma, tia. que a morte passe longe. Tia, tá tudo bem. Ele acordou.